Lua cheia. Ela afeta todo o magnetismo da Terra. Pode afetar a cada um de nós. Isso não é romantismo, é científico. Foi comprovado por uma conceituada universidade inglesa que os ataques de animais a humanos aumentam 58% e as chamadas policiais sobem a um número assustador. Isso também acontece nas emergências dos hospitais. Em uma noite assim, encontrar um lobisomem é apenas questão de oportunidade. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Mistério da quarta-feira, em criptozoologia. A cidade de Givaudan, na França, passou por um período negro no século XVI, quando foi atormentada e aterrorizada por uma criatura assustadora que ficou conhecida como a Besta de Givaudan. Sempre em Givaudan existiram lobos, mas que jamais fizeram nenhum mal às pessoas. Eles só atacavam mesmo se fossem incomodados. Mas em 30 de junho de 1764, uma garota de 14 anos, Jeanne Boulet, foi encontrada morta próxima ao córrego onde ia buscar água todos os dias. Ela estava com o corpo cheio de arranhões e mordidas. Seu coração, ao que tudo indicava, tinha sido arrancado e comido. E depois disso outras mortes iguais aconteceram. No total foram cerca de 100, mas houve quem dissesse que na verdade o número de mortes chegou perto de 200. Um mês após Jeanne ser encontrada, foi a vez do corpo de uma mulher de 35 anos. Ela foi decapitada e estripada e possuía as mesmas marcas de garras. Nos 2 dias seguintes foram encontradas a terceira e quarta vítimas. No fim de agosto, mais 7 pessoas foram mortas, da mesma maneira. E nos próximos 3 meses, os ataques continuaram, deixando mais 12 mortos. O mais estranho era que as vítimas sempre eram mulheres e crianças. Alguns homens também chegaram a ser atacados, mas conseguiram se defender e escapar. A fera jamais atacava outros animais, o que mais tarde fez com que surgisse a suspeita de envolvimento de pessoas, inclusive o envolvimento da igreja. A maioria das vítimas foi atacada na garganta, sendo que 16 tiveram as cabeças arrancadas e as vísceras comidas. E outro fato que intrigou e chamou mais uma vez a atenção para o possível envolvimento de algum ser humano foi que algumas das vítimas pareciam ter sofrido abuso sexual. Um padre chegou a encontrar uma pegada e fez um molde, que comparado ao tamanho de uma pegada de um lobo normal, chegava a assustar pela diferença. Apenas os poucos sortudos que conseguiram escapar do ataque e puderam descrever o animal diziam se tratar de um lobo imenso, muito maior que qualquer outro, mais ou menos do tamanho de um burro, e no lugar das patas tinha cascos. Mas é claro que essa história do casco caiu por terra, porque as vítimas apresentavam marcas de garras. Um desses sortudos foi um garoto de 12 anos que conseguiu fugir do ataque. Isso só para colocar ainda mais dúvida na cabeça de quem perseguia a fera, porque, segundo ele, a criatura que o atacou seria um homem muito alto, com pelos por todo o corpo, enormes dentes e olhos assustadores. Há também entre os registros de um pesquisador uma carta que foi escrita por outro padre, que descreve a criatura como um homem, com as mesmas características dadas pelo sobrevivente. Um pedaço da carta dizia, abre aspas, ergueu-se sobre suas patas traseiras e atravessou o rio como um ser humano, fecha aspas. E ainda houve o relato de 2 mulheres que saíam da igreja e se assustaram com um homem que passava. Segundo elas, era muito carrancudo, sujo, e como estava com a camisa aberta, elas puderam ver pelos muito longos em sua barriga. E no dia seguinte, aconteceu mais um ataque na região. De repente, ocorreu algo que parecia ter resolvido o mistério.
Um médico da região seguia a cavalo pela floresta para atender um paciente, quando ouviu gritos vindos de uma fazenda próxima. Ao ir ver, encontrou um homem vestido com pele de lobo atacando uma mulher. O médico matou o homem com um tiro e a população se acalmou, tendo certeza de que a fera seria apenas um homem louco e que esse homem louco já estaria morto. Só que o sossego acabou quando, uma semana depois, 2 crianças são encontradas sem as cabeças. Depois soube-se que existia outra sobrevivente, dessa vez uma menina, que foi atacada pela fera em maio de 1764, antes mesmo do corpo de Jean Boulet ser encontrado. O ataque aconteceu na floresta Mercor e a vítima foi uma garota que cuidava do gado. Ela percebeu que entre os arbustos havia alguém ou algo que a espreitava. Antes que pudesse fugir, uma criatura muito grande saltou e atacou os animais. E ela só conseguiu sobreviver porque os touros a mantiveram a salvo, atacando com os chifres. Ela voltou para o vilarejo e contou o que tinha acontecido. Os homens então resolveram ir armados atrás da criatura. Até encontrar alguns animais feridos, mas nenhum sinal de nada parecido com um lobo. E os ataques foram tantos, e as mortes também, que fizeram com que algumas pessoas pensassem que não havia apenas um, mas uma alcateia inteira. Com o tempo, espalhou-se o boato de que o lobo poderia seguir as ordens de um homem, que diziam se vestir sempre de preto, com roupas de couro, e que era ele quem dizia ao lobo quem deveria matar. Para alguns, esse homem era apenas um nobre louco que matava por diversão. Agora, para outros, era o diabo em pessoa. Outro boato dizia que o imenso lobo andava ao lado de lobos menores como um líder. As mortes continuavam e ninguém era capaz de deter a fera. Com isso surgiu a crença de que talvez se tratasse de algo sobrenatural. E como eu disse, nada era capaz de pegá-la. Seus rastros sumiam no meio da floresta. As armadilhas estavam sempre intactas. As armas que eram usadas para capturá-la pegavam fogo e ninguém entendia como um lobo tão grande podia ser tão ágil. E era astuto também. Sua habilidade em sobreviver a tudo e por preferir matar mulheres e crianças intrigava a todos. E os camponeses já acreditavam que não estavam mais enfrentando um lobo comum, e sim um loup-garou, um lobisomem. E àquela altura, tudo era usado para proteção. Tochas acesas, orações, cercas, mas tudo era inútil. Em outubro de 1764, 2 caçadores retornaram da floresta dizendo que se encontraram com a fera e atiraram nela. Ela estava a cerca de 10 metros de distância, mas nada a derrubou e ela conseguiu fugir. Foi então organizado um grupo de caça e, seguindo rastros de sangue no exato lugar onde os caçadores disseram ter atirado na fera, com todo aquele sangue, eles acreditaram que logo a encontrariam morta. Já na parte mais profunda da floresta encontraram restos de corpos, vísceras e cadáveres que foram identificados, sendo de algumas pessoas que estavam desaparecidas. Mas como não acharam nem sinal do lobo, decidiram que seria melhor voltar ao vilarejo. Foi aí que a fera surgiu e atacou, matando de uma vez 4 caçadores. Os que conseguiram fugir contaram que chegaram a atirar e acertar o alvo várias vezes, mas a cada vez que era atingida, a fera se levantava e voltava a atacar. Não havia mais nada a se fazer, a não ser voltar. Esses fatos chegaram aos ouvidos do rei Luís XV, que deu ao chefe da milícia local a missão de encontrar e eliminar a fera, já que os camponeses estavam com tanto medo que nem trabalhavam mais. Foi organizado um grupo de voluntários, 16 caçadores experientes e bem armados, e também cães de caça. Depois de um bom tempo na floresta, em novembro, a fera foi avistada e perseguida. Estava em uma clareira, e mesmo depois de ser atingida por vários tiros, conseguiu novamente escapar. E os caçadores tiveram certeza de que ela não ia sobreviver por muito tempo depois de ter recebido tantos disparos, e voltaram ao vilarejo, sendo recebidos como heróis.
E tudo ficou calmo a partir daí, sem mais nenhuma notícia de morte. Até que em dezembro, perto do Natal, outra mulher desapareceu, para ser encontrada com o corpo mutilado em uma ravina. Mais uma vez o rei Luís XV precisou intervir e ofereceu uma recompensa a quem conseguisse matar a fera, o que acabou trazendo à França um número espantoso de caçadores. Alguns apareciam com o corpo de um animal qualquer, dizendo se tratar da fera, mas logo eram desmascarados. E em 1765, no mês de setembro, veio a notícia de que uma fera teria sido morta por Antoine Bertin, um taxidermista francês. Antoine, com seu grupo, perseguiu a fera por um longo tempo e, mais uma vez, inúmeros disparos de nada adiantaram. E disseram que o único golpe que deu resultado foi uma machadada na cabeça. Tratava-se de um lobo enorme, com 87 centímetros de altura. Em pé ficaria maior do que uma pessoa. Seu peso era cerca de 90 quilos. Não foi possível preservar o corpo da fera para apresentá-lo ao rei. Apenas as orelhas, os dentes e o rabo. E dessa vez foi Antoine que foi recebido no vilarejo como um herói. E durante mais de um ano as coisas voltaram à paz em Gévaudan. Só que na primavera de 1767, 2 crianças desapareceram e o corpo de uma mulher sem a cabeça foi encontrado. Quando retornou a Gévaudan, Antoine disse que aquelas mortes não foram causadas por um lobo, mas já eram obras de um maníaco. E o medo dos camponeses então passou a ser de um homem, mas que tinha capacidade de se transformar em lobo. 19 de junho de 1767. Outra criatura foi morta, dessa vez por Jean Chastel, que a matou com apenas um tiro de bala de prata, que ele mesmo fundiu, usando uma medalha da Virgem Maria, que foi benzida por um padre. Para ter certeza de que se tratava da criatura certa, foi aberto o estômago da fera e lá encontraram restos humanos. A fera foi embalsamada e levada em várias cidades para que as pessoas pudessem ver e confirmar de que estava morta. O problema era que os métodos de embalsamamento da época não eram bons e mesmo assim o corpo foi se deteriorando. O que chegou a Paris para ser mostrado ao rei estava com um cheiro tão insuportável que Luís XV ordenou que fosse tudo queimado. O que de fato aconteceu ao corpo da fera é muito contraditório. Uns dizem que teve seus restos queimados e as cinzas espalhadas ao vento. Já outros que a carcaça foi levada para Antoine, que, como um ótimo taxidermista, conseguiu recuperar e acabou vendendo para um colecionador. Depois disso, Chastel virou um herói, sendo até hoje lembrado por ser o homem que matou o lobisomem com uma única bala de prata. Mas talvez ele não seja tão herói assim. Segundo descobertas recentes de pesquisadores, a coragem de Chastel teria sido uma fraude. Há quem acredite que, na verdade, Chastel, o rei Luís XV e a igreja tenham se unido para tornar a besta bem mais perigosa do que realmente era. Há fortes indícios de que o rei precisava eliminar a besta para acabar com o pânico e transformar a França em um país civilizado perante a Europa. A igreja precisava pegar de volta seus fiéis, que estavam aos poucos se convertendo ao protestantismo. E Chastel estava lá. Ele tinha sido excomungado pela Igreja Católica e recebeu a proposta de criar uma fera e treiná-la para matar. A igreja, por sua vez, espalhou o boato de que a fera teria sido mandada por Deus para dizer aos homens que tudo aquilo estava acontecendo porque abandonaram a igreja. E Chastel queria voltar à igreja, precisava de dinheiro, porque sabe-se que o rei pagou a ele uma boa quantia. E aí então o circo já estava armado. Segundo o estudo de arqueólogos e criptozoólogos, uma descoberta de fósseis, a fera de Gévaudan poderia ser uma espécie de hiena, conhecida como hiena das cavernas, que existiu há milhares de anos na região.
é considerada extinta. Mas se for baseando em casos de animais que também estavam extintos e voltaram a ser vistos em pequenos bandos espalhados pelo mundo, uma ou outra dessas hienas aparecer não é impossível. Essas hienas comiam seres humanos e disputavam com eles o espaço nas cavernas. Se for esse o caso, deu certo, porque a população apavorada de fato voltou à igreja. Hoje em dia o caso é ainda lembrado e estudado, e as contradições continuam. Enquanto muitos acreditam que a fera de Givaudan não era nada mais do que um lobo grande, ou até mesmo a tal hiena, outros acreditam fervorosamente que se tratava sim de um lobisomem. Mas como o corpo desapareceu, restaram apenas teorias, além, claro, da teoria da aliança de Chastel, do rei e da igreja, é claro, com participação especial da hiena. Poderia a besta ser uma pessoa, um teriantropo. Teriantropo acredita ser ou acredita poder se transformar em um animal. Nada mais é do que uma mudança em estado mental. É um louco. Poderia ser também uma criança da floresta. Naquela época era comum que crianças fossem abandonadas nas florestas. E se sobrevivessem, elas passavam a viver como animais, inclusive atacando. Ou então, um serial killer, que talvez até fosse acompanhado por um lobo. Mas nada disso excluiu a possibilidade de que seja realmente um lobisomem, já que nesse universo, nada é impossível. Mas a verdade está bem longe de se revelar, e os estudos continuam. Semana que vem eu volto com mais um mistério, difícil de resolver. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.